Amém. A graça e a paz a todos. Queria pedir para os irmãos abrirem a escritura em 1 João. Primeira Epístola de João. Capítulo 5. Versículos 16 e 17. 1 João 5, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Nós vemos no catolicismo uma doutrina, né, sobre o pecado, que ela é bem diferente, né, do padrão que nós temos revelado nas Escrituras. Assim, ele foge, né, das bases, né, porque justamente ele vai buscando apoio na tradição, na filosofia e outras coisas, né, e não se atém somente à Escritura. E aí, então, eu queria trazer aqui, primeiro aqui, sobre essa questão de pecado mortal. Ali, o slide. Aqui. Esse texto de 1 João, capítulo 5, é o texto que, né, tem normalmente não é um texto fácil de interpretar, né? Muitos têm uma... não existe, vamos lá, mesmo no meio protestante, né, não existe uma uniformidade sobre a interpretação desse texto, né, sobre o pecado mortal, né, o pecado para a morte. Vamos dizer assim, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Aquele que não pecar para a morte, há pecado para a morte, por isso não digo que ore. E aí, no catolicismo, nós temos uma definição, né, do que para eles seria pecado mortal. Né? Pecado mortal, que é o que faz referência, né, em 1 João capítulo 5, versículo 16. Então ele diz assim, isso aqui, tá, é o catecismo da Igreja Católica, tá? Não é o nosso posicionamento, deixando bem claro, isso aqui é o posicionamento da seita papista. Tá? É pecado mortal, todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí acarreta, né, o cometimento então, do pecado mortal, acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, né, do estado de graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre e sem regresso. Tá? Passa um pouco mais adiante. Então, diferente do pecado mortal, tem outro tipo de pecado definido, né, no catolicismo. Passa um pouquinho mais, que é o pecado venial. Então, basicamente, a doutrina romanista coloca esses dois tipos de pecado. Existe o pecado mortal e existe o pecado venial. Né? Pecado venial, então, comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas
sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Merece penas temporais. O pecado venial, deliberado e que fica sem arrependimento, dispõe-nos pouco a pouco a cometer o pecado mortal, mas o pecado venial não quebra a aliança com Deus. Aí entra uma questão, né, que agora volta no slide anterior, esse aqui. Tá? Aqui para a gente resumir toda essa questão. Então, 3 condições para o pecado mortal. Tá? Matéria séria ou grave. Seria, né, então, pecado mortal é quando, né, é um pecado contra algo, é uma matéria séria ou grave. E já o pecado venial contra uma matéria mais leve. Mas também pode ser considerado venial, agora só estou relembrando ali, né, pode ser considerado venial para eles, mesmo quando se comete um pecado, né, em matéria séria ou grave, mas onde havia um desconhecimento. Então a pessoa era ignorante, pecou em algo sério ou grave, mas por ignorância. Ou sem querer, né? Tipo assim, não havia um pleno consentimento, não foi algo voluntário, foi algo, né, um pecado involuntário em uma matéria séria ou grave. Foi lá, adulterou, né, não tinha conhecimento que adultério era pecado grave, né, e tal, ou não consentiu, né, adulterou involuntariamente. Lógico, estou aqui, né, não estou dizendo, tá, que os padres estão ensinando isso, né, mas só estou dando um exemplo, né, de uma matéria séria, é que a questão é que a definição, né, de venial, né, mesmo que numa matéria séria ou grave, né, se não havia, né, ou seja, a pessoa era ignorante ou foi algo involuntário, né, seria, mesmo em coisa séria ou grave, seria venial. Ou seja, só estou pegando o conceito deles e aplicando, né, na prática em relação a alguns pecados, né, graves, né, adultério, assassinato, né. Assassinato é algo, uma matéria séria ou grave. Com certeza, né, no catolicismo é considerado um dos pecados mortais. Né. E aí, como é que ficaria, né? Eu não sabia que matar era pecado ou foi involuntário, né, assim, tal, e, né, cometi assassinato. Então, lógico, existe, né, o homicídio culposo, né, onde não houve intenção de matar. Né, é uma outra questão, né? Mas é isso, né? Então, nós temos basicamente, então, quando surgiu comentei na semana passada, né, sobre pecados mortais e veniais, né, justamente quando eu mencionei a questão do purgatório. E aí, qual que é a questão, né? A questão é que o pecado mortal, ele mandaria, né, o católico direto para o inferno, se ele não é resolvido, né, aqui o problema do pecado mortal. E se o pecado venial não é resolvido, e digamos que o católico só tenha problemas com pecados veniais, aí ao morrer ele não iria para o inferno, ele iria para o purgatório. Então, para poder ir direto para o céu, teria que estar livre, né, completamente livre de pecados mortais e veniais. Então, o problema, né, com qualquer tipo de pecado, né, seja mortal ou venial, teria que estar resolvido para a pessoa, né, poder ir direto para o céu. Esse é o padrão, né, da doutrina católica, né, então, sobre essa questão, né, do purgatório, né, em relação a esse tipo de pecado. Como é que eles resolvem o problema do pecado, né, isso tudo, né, no padrão de pensamento do catolicismo, tá? Como é que eles resolvem o problema, né, do pecado mortal? Né? É por meio da confissão sacramental. Ou seja, tem que obrigatoriamente ir lá no padre e se confessar com o padre. Então, não bastaria alguém se arrepender, né, e confessar para Deus. Precisaria, né, do sacramento da confissão, aquele que a gente já viu na quinta-feira passada. Ou seja, precisaria ir até o padre e confessar para o padre que iria, né, declarar o perdão, e aí, né, a pessoa, digamos assim, estaria livre, né,
da pena do pecado mortal. Ou seja, daí não iria mais para o inferno. E assim, olha, eu estava vendo um vídeo, né, de uns padres conversando, eles estavam tipo num podcast, assim, né, e eles estavam lá conversando, e eles disseram que quando a pessoa comete um pecado mortal, o que acontece? Eles dizem que no momento que a pessoa comete esse pecado mortal, ela expulsa Deus de si, né? Então ela tinha o Espírito Santo, aí ela comete o pecado mortal, ela expulsa o Espírito Santo. E aí o demônio passa a tomar, né, né, essa pessoa. Aí depois que ela vai lá no padre, se confessa, aí no momento que o padre, né, libera o perdão, o demônio é expulso e o Espírito Santo volta. Né? Então, eu creio que eles devem tirar isso de lá do Saul, né, que o Espírito Santo se retirou, né, aí, né, veio um espírito, né, atormentar o Saul e tal, né? Mas assim, creio eu, eles nem falaram isso, né, mas eu suponho, né, que seja daquela situação lá do Saul, né? Mas aí pegar aquele caso específico lá de Saul, né? O que nós podemos tirar, né, como exemplo, irmãos, né, do exemplo de Saul na Escritura? É que crente não fica endemoniado, né? Ou seja, para que alguém fique endemoniado, ela precisa se desviar, né, completamente. Ou seja, desvio pleno. Aí a pessoa, né, se desvia, um momento de fato onde ela, né, né, se afasta, né, do Senhor até o ponto, né, que está desviada dos caminhos do Senhor. Sim, né, o Espírito Santo não vai continuar habitando nessa pessoa. Né, mas significa que a cada pecado que a pessoa comete, imediatamente, né, o Espírito Santo se retira. E aí vem o demônio e passa a mão na pessoa. Aí vai lá, né? Aí ela vai lá ter que confessar para o padre, para daí, né, o demônio ser expulso pelo perdão e o Espírito Santo volta. Sabe, onde é que está isso na Bíblia? Davi, será que ele cometeu, né, o pecado mortal? Segundo o catolicismo, Davi teria cometido o pecado mortal. Né? Mas, se ele tivesse cometido o pecado mortal, segundo as palavras, né, dos padres ali, ele teria automaticamente o Espírito Santo retirado dele, ficado endemoniado, né, e daí precisaria de um padre para o Davi ir lá se confessar para poder. Só que, o que nós vemos na Escritura? Nós vemos que Davi, ele confessa a Deus. E toda vez que nós cometemos pecados, nós não precisamos vir até, os irmãos não precisam vir até mim, né, o pastor. Né, eu não sou a versão protestante do padre, né, para virem se confessar e eu declarar o perdão para vocês, para daí, opa, agora eu tô, ufa, tô a caminho do céu de novo. Não. Cada um de nós, quando nós cometemos algum pecado contra o Senhor, nós devemos nos arrepender e confessar a Deus, assim como Davi fez. Davi, ele reconheceu o pecado diante do profeta Natã? Sim. Mas por que ele reconheceu diante do profeta? Porque o profeta foi lá denunciar o pecado dele. O profeta foi lá, contou a história lá da cordeirinha e tal, né? E aí, por fim, o Davi, né? Um homem desses é digno de morte, né? Quando ele conta que o rico tinha pego a cordeirinha do pobre e tal, né? Um homem desse é digno de morte, não sei o que lá. Daí o profeta, né, na cara dele, tu é esse homem. E aí declara todo o pecado de Davi. Não é Davi que confessa para Natã, é Natã que expõe para Davi, né, o que ele tinha feito. Relembra ele o que ele tinha feito. E aí Davi, o que diz? Ele reconhece o pecado. Pequei. Ele não faz que nem Saul, tentando justificar e tal. Não, ele simplesmente reconhece o seu pecado. Pequei. Ou seja, ele confessa, não no sentido assim, para obter o perdão né, por meio de Natã, como se Natã fosse um sacerdote, um padre e tal. Né? Não. Ele confessa. E aí, Natã, da parte do Senhor, né? O Senhor, ele te perdoa, né? Mas vai ter as consequências desse seu pecado. E aí, Davi, na sequência que nós vemos, Salmo 51, salmo tremendo, né, que mostra a confissão de Davi. E o que nós vemos ali nessa confissão? Nós vemos Davi, por exemplo, dizendo ao Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo.
Se Davi ora nesse sentido, não retires de mim, significa que o Espírito Santo já tinha sido retirado e o demônio tinha tomado posse dele? Não. Ele ainda tinha o Espírito Santo. O que nós podemos chegar a uma conclusão que aquilo que a Igreja Católica chama de pecado mortal, né, e por mais que sim, né, todo pecado ele é grave, né, e nós não podemos jamais consentir, né, acalentar nenhum tipo de pecado. E aí, nesse sentido, meus irmãos, em relação ao pecado que nós não podemos, sabe, nos permitir, isso é nenhum tipo de pecado. É tanto pecados graves como pecados, né, menos graves, independente. E existe, sim, pecados mais graves que outros, tá? Eu sei que tem aqueles que dizem assim, olha, que não existe pecadinho e pecadão. De fato, a Bíblia não vai falar em pecadinho e pecadão, né? Mas existem mandamentos que são mais importantes do que outros. Então, se existem mandamentos que são mais importantes do que outros, significa que pecar contra mandamentos mais importantes é um pecado mais grave. Mas agora, essa definição, as definições católicas do que é pecado mortal, né, não é o que nós podemos enxergar aqui. Porque imagina, olha só o que nós vemos aqui em 1 João 5,16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Ou seja, Deus vai dar perdão, Deus vai perdoar. Como diz aqui, ó, aqueles que não pecarem para a morte. Agora, há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Isso dá a entender o quê? Que não tem uma certeza, né, da parte do Senhor de que aquela pessoa possa ser restaurada e possa haver perdão para ela. O que nós chegamos à conclusão com base no texto? É que o pecado para a morte é algo muito mais sério do que aquilo que o catolicismo apresenta como pecado para a morte. Pecado para a morte, conforme nós vimos aqui em 1 João, é algo muito mais sério. Quais são os exemplos bíblicos que nós temos, né, de, por exemplo, profetas aos quais Deus disse que não era para orar? Aí nós podemos ter um padrão. Jeremias, Deus disse para Jeremias que não era mais para ele orar pelo povo. Ali nós temos uma situação onde nós podemos entender que eles haviam cometido pecado para a morte. Porque é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu já entreguei esse povo aos seus próprios caminhos. Então é uma situação onde é uma apostasia deliberada, né, onde a pessoa ela segue, ou seja, não é simplesmente um ato de pecado, mas é uma situação onde a pessoa ela segue num caminho de iniquidade, né, num caminho de perversidade, né, onde o seu coração se apostata do Senhor. Então é uma apostasia. E aí esse sim, né, é um pecado para a morte. E por esse não digo que ore, ou seja, tu não consegue ter certeza que essa pessoa vai ser perdoada, que essa pessoa vai se arrepender, que vai ser restaurada, né, tu não tem essa convicção. Então é algo muito mais sério, né, do que aquilo que o catolicismo chama de pecado para a morte. Então, eles fazem essa divisão, e daí, então, por um lado, né, eles apresentam, né, como algo, vamos dizer assim, tentando, né, elevar, né, a questão, né, dos pecados em um aspecto, e no outro lado eles pegam outros pecados e aí, tipo, minoram, né, a ponto, né, de, tipo, o pecado é venial, né, aí então, tipo assim, esse tipo de pecado não precisa ter medo de ir para o inferno, né, tipo assim, lógico que eles dizem, né, cuida, né, para não ir seguindo nesse pecado e tal, mas, ou seja, é o pecado que nem os padres até chegam a dizer assim, olha, se quiser confessar o pecado venial, tudo bem, mas, tipo assim, não é necessário. A confissão é feita para os pecados mortais, né? Esse é o, né? Eles não proíbem, né, a confissão de pecado venial, mas eles, tipo assim, é quase que, né, deixa quieto aí o
O purgatório vai resolver. Só que assim, o que acontece, meus irmãos? Jesus ele nos ensinou em Mateus, capítulo 5, no versículo 17 em diante, Jesus diz assim, ó, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, assim, meus irmãos, nós devemos, buscar, né, uma santificação plena. E não criar uma divisão que a Bíblia não faz. Né? A Bíblia faz divisão entre pecado venial e mortal. Existe essa definição na Bíblia de pecado venial? Não. Isso aí é uma definição meramente humana, baseada numa tradição, e que para nós não tem importância nenhuma. Porque ela não é bíblica. E para nós o que importa é o que a Bíblia fala sobre o pecado. Um outro problema sobre a questão, né, de como é que é a noção de pecado no catolicismo é já a origem do pecado. Qual é a origem do pecado? O pecado original. Né? Ele está relacionado ao quê? A rebeldia, a desobediência do homem, né? A incredulidade. Né? Preferiram crer na serpente, em Satanás, deixando de crer na palavra de Deus. Então a raiz, né, já estava na incredulidade. E foi uma desobediência. Eles desobedeceram a Deus. Desobedeceram o mandamento de Deus. Deus disse que não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva, né, primeiramente a mulher, e depois o homem, Adão, comem do fruto desobedecendo a Deus. Só que no catolicismo, meus irmãos, essa noção, né, do que foi o ato do pecado original é completamente distorcida. Porque qual é a visão católica comum, né, sobre o que era o pecado original? É que o sexo foi o pecado original. Que Adão e Eva terem coabitado, terem tido relação sexual, isso teria sido o pecado original. É só, tipo assim, vai no católico comum, assim, pergunta e tal, né, qual que era? É que Adão e Eva, né, tiveram relação sexual. Sabe? Meus irmãos, assim, ó, isso é uma heresia, isso é uma... Né, porque é uma inversão completa. Eles pegam... Porque isso aí é distorcer claramente as Escrituras. Porque qual é o primeiro mandamento que nós vemos na Escritura? Qual é o primeiro mandamento? Vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Versículo 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai. Então veja, nós temos 3 verbos aqui. Frutificai está relacionado ao quê? Como é que eles poderiam frutificar? Tendo relação sexual. Multiplicai-vos. Como é que eles poderiam se multiplicar? Fazendo sexo. Ali, o marido, a mulher, aqueles que Deus uniu. E encher a terra. Como é que eles poderiam encher a terra? Novamente, então, ou seja, Deus enfatiza usando 3 verbos diferentes, dando essa ordem.
que para eles poderem cumprir, eles deveriam ter relação sexual. Eles deveriam se ajuntar. Aí, vai lá nas distorções católicas, né, e aquilo que é ensinado, né, para o povão é que Adão e Eva, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era a relação sexual. Tipo, aí tu vê, né, que como é a doutrina da serpente, né? A gente vê como isso, na verdade, é bem aquilo, né, que nós vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vejam, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E isso, meus irmãos, esse princípio aqui, de que não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, isso vale não apenas, esse princípio, não apenas para os alimentos, mas para a relação sexual também, que é o que estava sendo referido, ó. Casamento e abstinência de alimentos, que é proibido, né, por meio dessas doutrinas de demônios. Então, ambas as coisas, tanto, né, o casamento e tudo que está contido neles, e de maneira especial a relação sexual e os alimentos, ambos, né, ou seja, toda a criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, o casamento, o matrimônio, como diz aqui em Hebreus, capítulo 13 e versículo 4, né? Venerado seja entre todos o matrimônio eleito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Então, o pecado, né, a relação sexual que é pecaminosa, é aquela que é feita fora da aliança do casamento. Essa sim é pecaminosa. Mas agora, Adão e Eva eram casados. Então, o fato de eles se ajuntarem não constitui pecado algum, pelo contrário. É uma obediência. É uma obediência, meus irmãos. Nós vemos aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 7, que é um mandamento nesse sentido. Nós temos vários mandamentos nesse sentido. Né? Já começa o primeiro lá, já é nesse sentido. Mas agora, na 1 Coríntios 7 também. Vai dizer assim, ó, 1 Coríntios 7, versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Né? E o que está falando aqui? É justamente da relação sexual. Aí, então, há uma distorção, né, sobre o conceito de pecado mortal, né, onde pega, né, esse pecado específico, né, que é chamado ali, e simplesmente joga, né, na conta de praticamente todos os pecados, quase, né, como sendo imortais. Né, tipo, no catolicismo, então, quase que qualquer pecado é um pecado mortal. Sendo que nós vemos ali, né, no texto, né, que o pecado mortal é um tipo de pecado muito mais grave do que, né, os pecados comuns. Aí nós vemos o pecado original, que há uma distorção também nisso. A forma de resolver, né, os problemas dos pecados, ela é distorcida. Por quê? Como é que eu resolvo o problema do pecado? Eu confesso o pecado a Deus. Eu confesso o pecado a Deus e eu sou perdoado por Deus. O sangue de Jesus nos perdoa, o sangue de Jesus nos justifica, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
quando nós o confessamos a Deus. Eu não preciso... Agora, a Bíblia diz que tem que ir lá num sacerdote para confessar, para daí, né, por meio da confissão sacramental, eu ter o perdão do pecado mortal. A Bíblia traz esse ensinamento? Não traz. Não é essa forma que a Escritura apresenta para resolver o problema do pecado. E o pecado venial é por meio de penas temporais ou do purgatório. A Bíblia não fala disso, meus irmãos. Agora, um outro aspecto, né, que é vai nos slides ali, próximo item, que é os 7 pecados capitais. Aqui, ó. Antes de estudar sobre o assunto, né, eu até, por um momento, assim, eu pensei, né, será que antes de ver, né, o que os católicos falavam sobre o pecado mortal, pecado capital, tudo mais, né, porque isso aqui a gente ouve falar, né, dos 7 pecados capitais, assim, é algo, né, que tá na cultura, né, ou seja, essa influência do catolicismo, então é fácil que a gente ouça, né, frequentemente, né, sobre os pecados capitais e tal, né. Tem filmes, né, sobre isso, inclusive, né, de suspense, não sei o que e tal, né, bem antigos, assim. Eu lembro quando criança, né, uma vez eu tinha assistido um filme desses, né, por um momento, né, antes de estudar sobre o tema, né, eu até pensei assim, né, será? Lógico, pensei que uma possibilidade, né, que eu tinha feito, né, é isso, né, mas eu pensei numa possibilidade, uma vez que capital, né, ele pode ter a ver, né, ele pode estar relacionado com a morte, né, porque assim, por exemplo, a pena capital, né, é a pena de morte, né. Então eu pensei, será que daqui a pouco, né, esses 7 pecados capitais não são estes que no catolicismo seria os pecados mortais, né? Então, pecados capitais, pecados mortais, né? Eu fiz associação por causa da pena capital, né, que é a pena de morte. Mas não é isso, tá? De fato, pecado mortal no catolicismo é uma outra coisa. É aquilo que a gente já viu ali, né? Pecado grave, que a pessoa peca conhecendo e querendo, né? Esse é o pecado mortal. Né? Agora, os 7 pecados capitais são esses aqui que capitais no sentido de serem como que cabeças de outros pecados, né? Ou raízes, né? Como se fosse assim, então, né? Raízes que vão dar origem a outros pecados. É nesse sentido, né, que na doutrina do catolicismo eles colocam, né, os pecados, né, capitais, né, da soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula, luxúria. Só que, vamos lá, nós temos na Escritura essa lista dos 7 pecados capitais? Não. Isso aqui, esses 7 itens aqui são pecados? São. Né? O ponto aqui não é que essas coisas não sejam pecados. Todos esses 7 itens são pecados pela Escritura. Nesse sentido, ok. Mas o problema é que os pecados que eles estão na base, aqueles pecados, vamos dizer assim, que são a fonte, né, que originam outros pecados, biblicamente, nós temos outras menções aqui que não necessariamente essas. E eu não estou dizendo que, por exemplo, a ira não venha dar origem a outros pecados. Ok? Né? Sim, a ira pode dar origem a outros pecados. Né? Inveja, soberba, né? Tem várias coisas que, vários tipos de pecado podem dar origem a outros pecados. Mas tem muitos pecados na Escritura que eles, por sua vez, podem dar vazão ou origem a outros pecados. E jamais poderia ser reduzido, né, a uma mera lista de 7 pecados. E nós temos principalmente 2 pecados que não estão nessa lista. E que esses sim são aqueles, né, principais originadores de todos praticamente os pecados. Um deles, com certeza, está na base de todos. Qual o primeiro deles? Digamos assim, o pecado que encabeça, né, de fato, todos os demais pecados. É a incredulidade. A incredulidade, meus irmãos, é o pecado que ele dá origem a todos os demais. E isso aqui é o que nós temos
algo, né, na Escritura nos ensinando isso. Porque a palavra diz assim, ó, Romanos 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então o pecado ele está aliás, a incredulidade está na raiz de todo pecado. Todo pecado ele tem a sua fonte na incredulidade. Por isso que toda obediência vai ter a sua fonte na fé. Porque nós temos os opostos aí. Então a fé é o que dá origem a toda obediência. A fé na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Né? Ouvir pela palavra de Deus. Então, a incredulidade é de fato um pecado que ele é, vamos dizer assim, ele é a raiz de outros, né? A cabeça, né, de todos os demais pecados. E nós teríamos outras. Por exemplo, a cobiça. Olha o que vai ser falado em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Diz assim, ó, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aqui, meus irmãos, o termo concupiscência é a mesma palavra que cobiça. Eu poderia muito bem traduzir aqui o termo grego, né, que foi traduzido aqui na CF como concupiscência, eu poderia traduzir para cobiça. Ou seja, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Depois, havendo a concupiscência, né, ou seja, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, concupiscência, né, ou cobiça. Né, da mesma forma, olha só, esse termo concupiscência ou cobiça vai estar em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16 e 17. Diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, né, cobiça, né, é algo que encabeça, né, muitos pecados. Né, e não é à toa que o mandamento para não cobiçar, né, ele finaliza, né, ele é o último dos 10 mandamentos, né, da lista dos 10 mandamentos, ele é o último, ele é o 10º mandamento, né, sobre não cobiçar. Justamente por quê? Porque ele, de fato, é um mandamento, né, que ele encabeça, né, muitos outros pecados. Ele é fonte, origem, né, de centenas, milhares de pecados. E é engraçado que, né, na listinha ali dos pecados que eles consideram capitais, né, nós não temos a incredulidade, nós não temos a cobiça. Né? Mas por quê? Porque simplesmente isso aqui, qual é a fonte que dá origem a isso aqui? A filosofia. Né? São dois principais que deram origem a essas definições aqui. A primeira é aquela coisa, né, de querer ficar atrelado ao número 7. Né? Só porque aparece bastante no número 7 na Bíblia e tal, né, quiseram, né, trazer uma definição, né, e ficar restrito, né, ao número 7. Né? E quem primeiramente deu uma definição desses pecados capitais tal, foi um dos papas lá, o Gregório I. E por fim, né, foi desenvolvido, né, de maneira um pouco mais elaborada e tal, pelo Tomás de Aquino. E aí, daí virou, sabe, né, ficou muito, né, digamos assim, meio que passou a fazer parte, né, dessa cultura, né, ocidental, assim, né, essa coisa dos 7 pecados capitais e tal, né, só que toda vez que nós lemos, né, as listas de pecados na Escritura, vamos pegar uma bem característica, né, que é Gálatas, que justamente ainda está em oposição ao fruto do Espírito. Gálatas vai dizer assim, ó,
Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Lembrando que toda vez que nós temos a palavra concupiscência, nós poderíamos substituí-la por cobiça. Ou seja, andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Veja, no grego é a mesma palavra. No versículo 17, né, que tem a carne cobiça. E no versículo 16, concupiscência, no grego são as mesmas palavras. Ou, apesar de que é a mesma palavra no sentido do radical, tá? Porque no caso do 17 é o verbo, tá? No caso do 16 é o substantivo. Mas é o mesmo radical, tá? É que nem a palavra cobiça em português, né? É um substantivo. Agora, cobiçar é o verbo, mas, né, estão relacionados, né, os dois. É nesse sentido aqui que, né, a mesma palavra do 16 e 17, né, elas estão relacionadas. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras. Olha só, ira, né, estava ali no meio, né, era um dos 7 pecados capitais, né, mas aqui ela está no meio de uma lista, né, de vários outros. Pelejas, dissensões, heresias, invejas. Olha só, inveja também estava naquela lista dos 7, mas aqui está no meio de vários outros. Homicídios, bebedices, glutonarias. Então nós vemos que as listas que nós temos na Escritura, elas não fazem essa mesma divisão, né, que o catolicismo cria, né, essa divisão artificial ali, né, de 7 pecados capitais. Não é uma doutrina, vamos dizer assim, bíblica. Por mais que os 7 pecados chamados capitais, eles são pecados, isso nós não negamos, né, eles são pecados, mas essa noção, né, de que eles são os pecados que encabeçam os outros, não sei, isso aí é uma doutrina que ela não é bíblica, né? Nós temos outros pecados muito mais importantes nesse sentido, assim, né, de entendermos, né, como pecados, né, que são raízes, né, que são originadores, né, de outros pecados, né, do que aquela lista lá do Gregório I, né, e depois desenvolvida por Tomás de Aquino. Mas, concluindo então esses aspectos, né, do pecado, né, na doutrina papista, nós vamos ver aqui uma outra forma como o catolicismo lidou com o pecado, especialmente, né, nós vimos aqui na lista das obras da carne, né, um pecado chamado heresia. Né, e como é que no catolicismo se lidou com essa questão da heresia, né? Como é que aquilo, né, que para a seita, né, papista, eles consideravam heresia, como é que eles lidaram, né, ao longo da história com os hereges, então, né? E como é que biblicamente, né, se lida com os hereges? De fato, né, existe heresia, existem os hereges, existem as seitas. É justamente por isso que nós temos, né, muitas quintas-feiras, né, ao longo desses últimos 2, 3 anos aí abordado, né, seitas, heresias e tal. Né, mas como é que se lida com o herege? A gente vai à caça dos hereges, né, e mata os hereges, é isso que a gente faz, né? É isso que a Bíblia nos ensina a fazer com os hereges? Não. A Bíblia não manda a gente ir à caça dos hereges, né, e matar os hereges. O padrão da Escritura em relação aos hereges, vamos abrir aqui alguns textos, tá? Abram comigo lá em Tito. Carta de Paulo a Tito. Versículo 9 ao 11. Diz assim, ó, mas Tito, capítulo 3, versículo 9 ao 11. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas,
e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Então, a Bíblia diz que mata-o, é isso? Não, evita-o. O homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então a Escritura ela não manda, né, que a igreja ordene a execução do herege. Mas a Escritura manda que nós evitemos, ou seja, e esse evitar vai implicar em quê? Que se esse herege fosse um membro da congregação, ele seria excluído. Ou seja, ele seria evitado, né, a partir da exclusão da membresia na igreja. E os irmãos sendo orientados, né, a evitar aquele herege, aquele homem considerado um herege, não quis se arrepender da heresia. Então, esse é o padrão, a igreja, caso o herege fosse um membro, ele seria excluído da comunhão, né? Caso não se arrependesse, após uma ou outra demonstração, se não houvesse arrependimento, ele seria excluído. E se fosse alguém de fora, né, que não é membro da congregação, e aí a igreja não, no caso a igreja local, ela não teria daí o poder de excluir, né, porque afinal, como é que vai excluir alguém que nem faz parte, né, da membresia? Simplesmente daí tu iria evitar no sentido, né, de evitar o contato mesmo, né, tipo, ó, não dê trela, né, para aquela pessoa, tipo, evitem, né, contato com ele. É nesse sentido aí também, no caso, quando, né, esse herege não é membro, né, na congregação. Mas em algum momento aqui a gente vê Paulo dando alguma instrução no sentido, né, de que houvesse alguma pena física, né, algum castigo, né, que se devesse ministrar ao herege. E nós vamos ter outros textos, né, com esse lidar assim, né, dos erros e tal, e nenhuma vez nós vemos no ensino, né, a doutrina dos apóstolos, nos dando assim um ensinamento de que, né, a igreja deveria tomar alguma atitude, né, de disciplina no sentido de algum castigo físico, seja de açoites, seja de prisão, seja, né, de tortura ou de morte. Mas agora, no catolicismo, eles agiram dessa forma ou não agiram? Agiram. E o catolicismo só deixou de agir com esse padrão, com aqueles diante dos quais eles consideravam hereges, pelo fato de, ao longo desses últimos séculos, terem perdido o poder. Né? Tipo assim, houve uma época onde, né, o Papa podia destituir reis. Né? Ele ia lá, excomungava o rei tinha que ir lá de pé descalço, pedir perdão do Papa lá, porque, né, senão o próprio povo, os súditos dele, uma vez que ele era um excomungado, não iriam mais obedecê-lo. Né? Como é que eles estariam, né, submissos, né, a um soberano que foi excomungado? Né? Então, tipo assim, aí, ou seja, o Papa tinha esse poder, né, né? Agora, no momento que a Igreja Católica foi perdendo esse poder todo que tinha, né, e os estados foram, né, cada vez mais se, tipo, escanteando, né, o Papa, acaba que, né, eles não puderam mais, né, na falta de ter, né, o apoio dos estados, dos reis e tal. Então, todas essas mudanças que foram acontecendo, né, fez com que eles não tivessem mais o poder que tinham antes, então não tiveram mais como manter, né, uma inquisição. Então, quando é que a Inquisição surge? Então, nós vamos falar agora sobre a Inquisição. Né? Ó, o intuito de instaurar investigações foi criado oficialmente em 1233 pelo Papa Gregório IX. Lembrando que o Gregório VII foi aquele, né, aquele que podemos dizer assim, ó, que estabeleceu o auge, né, do poder papal. Né? Aquele que se estabeleceu como o vigário de Cristo, né, aquele que era o substituto de Cristo, né, em seu poder escatológico, né, de juiz de vivos e mortos. Né? Nesse sentido, né, o Papa lá, o Hildebrando, né, o Gregório VII, ele se estabeleceu assim, né, nesse padrão. E aí, nós vemos aqui que pouco depois, né, tem o Gregório IX. E o Gregório IX, então, né, estava ainda nesse mesmo poder, né, que
que os anteriores ali haviam conquistado, né, ele vai e institui, né, o Tribunal da Santa Inquisição. O que é a Inquisição? Inquisição vem de inquirir, né, ou seja, de investigar. Então, eles iam, né, fazer a investigação, né, por isso, instaurar investigações, né, ou inquéritos, né, Inquisição, né, para ir à cata do quê? De heresias. Todos aqueles que não aceitavam os dogmas, né, do Papa, né, da seita romanista. Então, chamaram, né, o Tribunal da Santa Inquisição, que passou a ser nomeado de Tribunal do Santo Ofício no século XIX. Passe o próximo slide. Então, ó, contexto histórico e origem da Inquisição. A Inquisição foi oficializada durante o século XIII por meio da criação do Tribunal da Inquisição, que tinha como principal objetivo investigar, julgar e punir pessoas e movimentos que se debelassem contra o conjunto de dogmas e doutrinas da Igreja Católica e o poder papal, acusadas de heresia. Tem mais algum? Tá, esse aqui a gente vê depois. Pode. O que acontece, meus irmãos? Aquilo que está no, vamos dizer assim, que nós podemos dizer assim, que já são as sementes, né, que depois veio a descambar no surgimento, né, da Inquisição, elas já estão lá em Agostinho. Não estou dizendo que já existia a Inquisição no tempo de Agostinho, mas as raízes, podemos dizer assim, doutrinárias, que posteriormente vão descambar na Inquisição, elas começam lá em Agostinho. Por quê? Porque no tempo de Agostinho, já era um tempo onde já, podemos dizer assim, ó, já existia, né, a Igreja Católica Apostólica Romana como instituição. Por quê? Porque já havia tido, né, aquele movimento, né, primeiro do Constantino, no início do século IV, dando liberdade e privilégios, né, ao cristianismo, e com isso, né, já começou o fermento, né? Não que não houvesse nenhum tipo de fermento anteriormente, né, mas ali, vamos dizer assim, foram acrescentados muitos fermentos. Né, e posteriormente, com o imperador Teodósio, se não me engano é o Teodósio, onde daí há a instituição, né, do cristianismo como religião oficial do Império. Aí, nesse momento, né, se estabelece, né, essa unidade, né, entre a Igreja e o Estado. Antes, né, beneficiada, e posteriormente, então, né, ali, né, há uma unidade, assim, né, muito grande entre Igreja e Estado, né, a partir de Teodósio, onde ele estabelece, né, o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E o Agostinho, né, que viveu nesse tempo, né, onde o cristianismo, né, já era a religião oficial do Império Romano, o que acontece? Houveram, né, muitos movimentos, né, por causa das perseguições anteriores, né, na época que o Império Romano ainda perseguia os crentes. Havia aqueles que negavam a Cristo, aqueles que quando tinham escritura eram perseguidos, né, e eram constrangidos a queimar a escritura. Posteriormente, o que aconteceu com eles? Eles foram, obviamente, né, por aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, eles foram excluídos. Só que o que acontece? Havia daí um movimento né, encabeçado pela Igreja de Roma de simplesmente só, né, declarar um perdão geral, assim, né, uma vez que agora já, né, chegou a época de Constantino, agora a gente está em paz, né, simplesmente, né, de declarar um perdão geral e receber, né, todo mundo de volta, né, na comunhão. É isso. Né, e já tinha um movimento, né, especialmente os donatistas, que eles diziam, não, nem pensar. Né, a gente não vai receber de volta, e se for receber algum de volta, tem que ser assim, ó, tem que ter fruto de arrependimento e vai ter que ser batizado de novo.
não vou aqui entrar na questão de quem, né, de que se teria que batizar de novo ou não e tal, até porque eu pessoalmente entendo que não seria o caso de batizar de novo, tá? Eu não defendo a questão dos donatistas que teria que batizar de novo, mas a questão é que a forma como a igreja de Roma lidou com a situação foi de uma maneira frouxa. Os outros, no outro caso, né, num extremo oposto, de uma maneira muito rígida, né? E acaba que daí virou uma divisão ali. O Agostinho estava do lado da igreja de Roma. E aí, o que acontece? E eles estavam do lado de quem? Eles tinham a força de quem? Do Império. E aí, então, o Agostinho, ele foi, vamos dizer assim, ele apoiava que se forçasse os donatistas, né, pela força do Estado, né, a se submeter àquilo que a igreja de Roma estava estabelecendo. Então, se tivesse que o Estado ir lá e tirar os prédios, ou destruir os prédios lá das igrejas, né, dos donatistas, ou qualquer outra coisa, sabe, né, punir com prisão, com castigo, qualquer coisa, ele, é isso aí, vamos fazer assim. E aí ele dizia o quê? Qual era o argumento dele? Né? Ele tentava ainda se basear na Escritura, para dizer que se poderia usar, né, da força do Estado, né, para constranger as pessoas a obedecerem à igreja. Né? A igreja, entenda-se, né, aqui, não a igreja bíblica, né, mas aquela igreja local lá de Roma, que já estava, né, desviada já. Qual era o padrão, né, o que ele estava, né, estabelecendo, né, como base bíblica? Ele dizia assim que seria a base, né? É uma parábola aqui de Lucas 14. Lucas 14, versículo 15 em diante. Diz assim, e ouvindo isto, Lucas 14, versículo 15 em diante. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aí, o que ele interpretou, né, basicamente assim? É como se os convidados dos primeiros fossem os judeus, né, que já estavam, né, excluídos. Aí, mas os demais, né, era para ser até mesmo, se fosse preciso usar força para entrarem, né, para fazerem parte da igreja. Isso aí, vamos usar mesmo, seja da força. O Estado está do nosso lado, a gente pode usar a força do Estado? Vamos usar a força do Estado. Então, Agostinho, ele defendeu, né, inclusive, o uso da força estatal para constranger as pessoas. Isso é bíblico, meus irmãos? É no padrão que Cristo nos ensinou isso? É no padrão que os apóstolos nos ensinaram? A gente vê isso nas cartas? Misericórdia, meus irmãos. É uma distorção dessa parábola do Senhor aqui. Esse força-os a entrar aqui, né, por mais que o verbo, de fato, é um verbo forte, mas assim, é no sentido, sabe, né, de tu pregar com veemência, sabe, de tu realmente perceber a urgência, né, de que se essa pessoa não for, sabe, se ela não aceitar o convite, ela vai para o inferno. Então, tipo assim, né, tu vai enfatizar, né, com força, mas não no sentido físico, né, de castigar e tal, né, mas realmente, sabe, de pregar com impetuosidade, sabe, pregar com ousadia, né, com convicção, né, tipo assim, não já, né, na primeira negativa, tu já, né, tipo assim, então tá, né, não, tu insiste, né, tipo, nesse sentido, sabe.
Agora, né, tem que pegar e transformar isso aqui, né, no sentido de forçar, tipo assim, ó, não, traz, tipo, como se fosse assim, traz amarrado, chicoteia lá e manda dizer que se ele não vier, ele vai ser preso e tal. Olha, concluir isso dessa parábola, né, que tu poderia usar da força no sentido de daqui a pouco mandar alguém para prisão, de algum castigo, ou até mesmo punir com a morte, né, para obrigar uma obediência. Tirar isso dessa passagem não faz sentido nenhum. Sentido nenhum. Completamente fora do contexto da passagem. Né? E lembrando que nós temos Zacarias, versículo 4, capítulo 4 e versículo 6, que nos dá o norte de como é que a obra de Deus é feita. Zacarias 4, 6. Respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, para nós fazermos a obra do Senhor, o que nós precisamos? Unicamente da capacitação do Espírito Santo. O que Jesus disse para os discípulos antes de subir aos céus? Esperem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele falou assim, João batizou com água, né, mas lembra do batismo com o Espírito Santo? Aí diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler ali, Atos 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, qual é o meio pelo qual nós vamos ser instrumentos de Deus para fazer as pessoas obedientes ao Evangelho? É por meio do Espírito Santo, meus irmãos. Porque é Ele que vai convencer os corações. Então, nós precisamos, primeiramente, ser cheios do Espírito Santo. Não é irmos com a força do Estado, né, para constranger as pessoas. Se tu não te converter, tu vai preso. Se tu não te converter, tu vai para açoite. Ou vai ser morto. Não, isso aí, os muçulmanos agiram dessa forma. Aí, a igreja do Senhor não age assim. E, de fato, a igreja do Senhor nunca agiu assim. Agora, a sinagoga de Satanás, essa agiu assim. Todas as manifestações, né, das sinagogas de Satanás, né, seja por meio do islamismo ou do catolicismo, né, agem dessa forma. Aí nós vemos, por exemplo, Mateus capítulo 23. Mateus 23, versículo 29 a 35. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais se sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Lembrem, meus irmãos, quando Jesus fala assim, para os discípulos, para eles vigiarem com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quem foram aqueles que foram lá e mandaram prender Jesus? Tramaram a morte de Jesus e o julgaram e condenaram? Não foram os fariseus e saduceus? Vejam, meus irmãos, que assim, olha, o padrão do catolicismo, em toda essa questão aqui da Inquisição, em vários outros aspectos também, mas nessa questão da Inquisição, foi muito semelhante, né, a como era a conduta dos fariseus e saduceus. Porque estava lá, não era o apóstolo Paulo, ele não era perseguidor da igreja? Ele não tinha ido lá pegar cartas com o sumo sacerdote para ir lá em Damasco, para prender e trazer presos cristãos que estavam lá em Damasco? Isso não é exatamente aquilo que a Inquisição fazia, né? Debaixo da autorização do Papa, ia lá os dominicanos, né, chegavam nas cidades, né, o Tribunal do Santo Ofício chegou na cidade, né, a Santa Inquisição.
Ou seja, era que nem o Paulo lá com as cartas, né, para chegar lá na cidade, lá, investigar e tal, e levar preso. E muitos desses eram condenados a várias coisas, ou a açoites, ou a morte, inclusive. Essa era a conduta dos fariseus e saduceus. Eles não fizeram isso com Jesus. Vejam, o tribunal do Santo Ofício, o julgamento do Sinédrio de Jesus, aquilo que eu acabei de pregar em Marcos, é exatamente isso que era o tribunal do Santo Ofício. Ou seja, estava ali os sacerdotes julgando Jesus, né, por uma questão, né, que diante da lei romana nem seria condenado, né, blasfêmia. Né, ou Pilatos poderia condenar Jesus à morte por causa de blasfêmia. Não foi blasfêmia, não era blasfêmia. Não estava escrito em cima na cruz ali, né, blasfemou. Não, estava escrito rei dos judeus, ou seja, né, alguém que se coloca como um rei, né, tipo numa insurreição contra, né, o poder de Roma e tal. Daí nesse sentido aí, né, foi aquilo que eles tentaram, né, encaixar, né, sobre Jesus para ver, né, para condená-lo, mas ele não foi punido por Pilatos, né, como se fosse um blasfemo. Mas agora o tribunal do Santo Ofício, né, era justamente nessas questões, né, de pecado, de heresia, né, que eram condenados. E aí, sabe, o exemplo bíblico, né, mais semelhante ao que nós vemos na Inquisição é o próprio julgamento de Cristo. Jesus foi julgado, né, por algo muito semelhante ao que depois veio a ser o tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. E por quê? Justamente porque os católicos romanos não se atentaram à palavra de Jesus. Jesus disse para os discípulos, né, para eles se guardarem do fermento dos fariseus e saduceus. A igreja de Roma, infelizmente, não se atentou para isso e acabaram sendo fermentados pelos saduceus e fariseus. E quando eu digo isso, né, não é simplesmente as pessoas dos saduceus e fariseus, mas a doutrina. A doutrina dos saduceus e fariseus estava ali. Tanto é que, né, descambou posteriormente na mesma prática, na mesma forma, né, de agir que os saduceus e fariseus agiram para com Jesus. Foi, né, e aquilo, né, que Paulo, que era fariseu, né, a forma como ele agia antes de se converter, tudo esse mesmo padrão. A gente vê muito claro, assim, muito semelhante, sabe, a forma, né, dos saduceus e fariseus agirem, né, para com Cristo e posteriormente para com a igreja, era a forma como o catolicismo agia para com alguns casos hereges, mas também para, assim, eu creio que a maioria dos que o catolicismo matou, perseguiu, prendeu, não eram hereges, eram os verdadeiros crentes. Eles estavam de fato perseguindo a igreja do Senhor. Era essa seita perseguindo a igreja. A forma como começa, né, a Inquisição é na época das cruzadas. Né? Então o Papa ele tinha aquele poder sobre os reis, né, e tal, e ele convocava as cruzadas. Né? Os reis recebiam a cartinha, ó, tem que mandar tantos soldados para as cruzadas. Tal. E aí o rei tinha que obedecer ao Papa e mandar, né, os soldados para as cruzadas. Nesse contexto, lá na França, surge um movimento reconhecido como movimento cátaro. E aí os cátaros, nós temos muito pouco, né, de fato, sabe, para saber de fato o que é que eles criam, o que é que eles ensinavam, né, porque infelizmente os registros que se tem daquele período basicamente são só os registros da parte do catolicismo, né, sobre esse movimento cátaro. Mas eles foram acusados de várias heresias, né, e várias práticas e tal, só que provavelmente, né, a maior parte dessas acusações que o catolicismo fez contra os cátaros são acusações falsas. Mas meu papel aqui não é defender, né, se os cátaros eram ortodoxos ou não. O ponto é que eles foram acusados de várias heresias pelos católicos e o Papa, então, ele instigou, né, uma cruzada, só que daí não em relação a Jerusalém e tal, mas contra, né, os cátaros. E aí mandou matar,
né? Ou seja, convocou os reis, né? Primeiro mandou chamar os barões, né? Os senhores feudais da região lá, que era uma região da França, né? Não lembro agora se era Albi, alguma coisa assim, tanto é que também, né, eles são chamados, né, os albigenses, né? E ele então convocou essa cruzada contra os albigenses, né, os cátaros, e aí os barões lá não quiseram, né, num primeiro momento, né, tipo, simplesmente mandar prender e entregar, né? Aí o Papa convoca essa cruzada, e aí o Papa simplesmente manda matar todo mundo. E aí, tá, mas como é que a gente vai, daí, tipo, houve um questionamento, né? Como é que nós vamos diferenciar quem é cátaro e quem é católico? Né? Porque daí no final, quando a gente vai lá e mata todo mundo, a gente vai matar um monte de católico também? E aí, simplesmente, assim, ó, mata todo mundo. O Senhor vai reconhecer os seus. Deus vai reconhecer os seus. Evidente, né? Mas terminou todo mundo. E aí, com isso, havia lá não sei se é um frade, padre, bispo, sei lá, eu não lembro agora exatamente o que ele era, mas o Domingos, chamado-se São Domingos de Gusmão. Ele era um espanhol. Tá? Só que ele estava atuando, né, ali na França, no caso. E ele funda uma ordem, a Ordem dos Dominicanos. E aí, por meio dele, então, né, e por meio dessa ordem dos dominicanos, é instituído, então, o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Santa Inquisição, né, a famosa Inquisição. E a partir de então, daí, né, eles começam, né, a ir nas cidades, né, e tal, e fazer essas investigações e tal, e conduzir aqueles que eles consideravam hereges, né, para prisão, para morte, né, e tudo mais. E aí, os meios, né, usados desde esse tempo, né, e que só durou, tipo, pensa, dos anos 1200, e só foi terminar, se eu não me engano, no início do século XIX. Então, isso foi, assim, olha, por mais de 500, 600 anos, né, a Inquisição. Então, por muito tempo, muito tempo. E a Inquisição matou muita gente. Centenas de milhares de pessoas. Só a Inquisição espanhola, que foi uma das mais, né, veementes, assim, só no tempo, né, de um dos inquisidores, né, muito conhecido, né, o Torquemada. Torquemada, só no tempo dele, assim, foram dezenas de milhares de pessoas que eram mortas. E é interessante que às vezes tem lá os registros, né, e aí diz assim, ó, tal ano morreram, tipo assim, 2.000 e tantas pessoas na fogueira. Assim, um ano. Morreram 2.000 e tantas pessoas na fogueira. E 2.000 e tantas em estátua. Eu fico assim, tipo, tá como assim, né? Morreram em estátua. É porque o que acontece? Como eles prendiam as pessoas, eles torturavam, né, as pessoas para elas confessarem, muitos morriam na prisão por meio das torturas. E aí, no final de contas, quando eles condenavam, né, quando vinha lá, tá condenado a morte na fogueira. Mas o fulano já morreu na prisão. Né, foi torturado lá, não resistiu às torturas, né, morreu. Mesmo assim, como ele foi condenado à fogueira, eles faziam um bonequinho da pessoa, que estava ali representando aquela pessoa condenada, botavam na fogueira e queimavam, digamos assim, em estátua, no sentido, né, tipo, como simbolicamente estivessem queimando aquela pessoa que já estava morta, que morreu por meio das torturas. Assim, e o que eles foram fazendo nesse período, meus irmãos, de Inquisição, assim, nesses séculos de Inquisição, foi algo completamente diabólico, assim, né, sabe, inventaram as mais diferentes formas de torturar, assim, sabe, aquilo que os demônios iam inspirando eles, né, de modo a causar sofrimento nas pessoas, eles iam fazendo. As coisas mais injustas, mais terríveis. Às vezes, se uma pessoa era acusada de heresia, até o vizinho daquela pessoa normalmente acabava, sabe, pagando pato junto. Porque se a casa, digamos assim, a casa de um herege ela ia ser destruída, normalmente eles acabavam destruindo também a casa do vizinho. Mas o vizinho foi acusado. Não, mas. Tipo assim, os parentes acabavam indo era uma coisa assim, olha, terrível, irmãos. Né, o que a Inquisição foi fazendo. Assim. E
E aí, nós vemos, né, aqui, por exemplo, em Mateus 23, diz assim, ó, ai de vós, escribas, 23, 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Isso aqui, meus irmãos, assim, olha, se encaixa com uma luva, né? Todos esses que estavam envolvidos, né, com a Inquisição durante esses séculos, né? Essa seita maligna. Portanto, 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas. A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. É exatamente o que a Inquisição ia fazendo. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Mas é interessante, tem uma outra palavra aqui, que é João capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 17. João capítulo 15, versículo 17 em diante. Diz assim, ó, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Lembrando aqui, meus irmãos, que nesse contexto dessa palavra, entenda aqui, né, que essa palavra ela prontamente, né, ela se aplica ao catolicismo, especialmente nesse contexto de Inquisição. Tá? E mundo aqui é o catolicismo. Tá? E nós vemos, só para citar alguns exemplos, tá? Wycliffe, ele não foi morto pela Inquisição. Né? Ele morreu, né, de causas naturais, a princípio. Mas a Inquisição, uma vez que não conseguiram, né, eles posteriormente mandaram exumar os ossos de Wycliffe e queimaram. Tipo, os ossos dele. Tipo assim, como, né, para poder dizer que ele foi condenado pela Inquisição. Né, e ele foi um dos precursores da reforma. Ele foi, por exemplo, sim, ele era um dos que advogava, né? Ele era contra a transubstanciação, foi um dos primeiros, né, no seu tempo, assim, a pregar contra a transubstanciação, essa heresia terrível e blasfema. Ele advogava que todo crente tinha o direito de ler a Escritura na sua própria língua, tanto é que ele fez uma tradução, né, ele era inglês, ele fez uma tradução da Bíblia para o inglês, né, mas ele foi condenado justamente porque ele não queria dar transubstanciação e porque ele fez a tradução da Bíblia para o inglês, ele foi condenado por heresia, como herege. E aí, como ele já tinha morrido, eles exumaram os ossos dele, queimaram os ossos. Savonarola, lá na Itália, né, cara, ele pregador da palavra, tal, pregando contra um monte das heresias e pecados, né, do catolicismo do seu tempo. Ele não foi condenado necessariamente, tipo assim, pela Inquisição. Tá? Ele foi morto na fogueira. Mas foi, vamos dizer assim, um tribunal da cidade, né, que o condenou à morte na fogueira, né, por ele pregar, né, a verdade. Então, por mais que não foi a Inquisição, mas foi nesse contexto da Inquisição. Só porque não foi, vamos dizer assim, os dominicanos, porque quem controlava a Inquisição eram os dominicanos. Só porque não chegou lá, né? Tipo, na cidade lá e pá, né? Mas, para ver, o catolicismo ele não matou somente por meio, oficialmente, da Inquisição. Havia muitas outras perseguições que, às vezes, estavam ocorrendo em paralelo. E que daí, né,
Tipo, não entra na contra da Inquisição, mas entra na contra do catolicismo. John Huss. Né? John Huss também, outro precursor da Reforma. Né? 100 anos antes de Lutero. O Wycliffe era 200 anos antes. John Huss era 100 anos antes. Outro precursor da Reforma. Esse foi morto pela Inquisição. Também morte na fogueira. Né? E assim muitos outros foram mortos. Né? Por que, por exemplo, né, Portugal e Espanha foram os locais onde a Inquisição foi mais forte? E se for olhar na Europa, né, os países onde... A França também. Né? E se for olhar assim, os países onde acaba que tem menos influência, né, do protestantismo, nesses países. França, Espanha, Portugal. São os países, vamos dizer assim, que ao longo... Né, posteriormente, a França, ela meio que abandonou o catolicismo por causa do ateísmo, né, da época da Revolução Francesa, Napoleão e tudo mais, né, eles meio que rechaçaram o catolicismo e tal, né, então a França ela é um caso à parte. Mas Espanha e Portugal são países assim, extremamente católicos. Tudo, principalmente por causa do quê? Da Inquisição. Ou seja, surgiu um protestante lá, ia para a fogueira. Surgiu alguém pregando a verdade, não tinha dó, não tinha piedade. E aqui em João, então, nós temos aqui, João 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Agora, olha o 16, versículo 1 e 2. Aliás, do 1 ao 3. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então vejam, o catolicismo ele saiu matando um monte de gente. Por quê? E inclusive achando, né, como diz aqui, cuidando que estavam fazendo um serviço a Deus. Mas tudo por quê? Porque não conheceram ao Pai e nem a Cristo. Esse é o real motivo do porquê que surgiu uma Inquisição. É porque não conheciam a Deus, não conheciam ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. O que eles tinham de conhecimento era de uma caricatura de Deus, assim como os judeus. Os judeus não eram aqueles que tinham a Escritura? Sim. Mas e aí, conheceram, apesar de terem a Bíblia nas suas mãos, conheceram a Deus? Não. Para manterem essas tradições, os judeus não quiseram manter as tradições? Por causa de manter as tradições, rejeitaram a Cristo. E perseguiram os crentes. Perseguiram a Cristo e aos cristãos. O que os católicos fizeram? Para manter a sua tradição, seus dogmas, e não conhecendo o Senhor, mesmo tendo a Escritura nas suas mãos, assim como os judeus tinham, não conheciam a Deus. E aí, perseguiram, mataram, expulsaram, né? Excomungavam-os, né? O Lutero, por exemplo, lá recebeu, né, a carta de excomunhão, e assim muitos outros, né? Tipo assim, eram expulsos, né? Primeiramente, né? Mas também perseguidos, né? E mortos. Tudo por quê? Porque não conheciam ao Pai e nem a Cristo. Então, esse é o aspecto, né? Um aspecto histórico, né? Que é aquilo que eu já afirmei antes. A Igreja Católica ela só não continua fazendo isso porque perdeu o poder. E eu não estou dizendo com isso que a Igreja Católica não tenha poder hoje. Ela, infelizmente, tem muito poder ainda, né? Mas nada comparado ao que já foi no passado, né?
Porque se esse poder que eles já tiveram no passado fosse restaurado, podem ter certeza que a Inquisição seria restaurada também. Então, assim, a Inquisição só não existe hoje, né, porque, né, por causa disso, essas mudanças, né, e esse poder que foi sendo, né, diminuído. Por mais que ainda haja muito poder, muita influência, né, mas é isso. Hoje, então, concluo, né, aqui, né, essa parte aqui, então, os pecados mortais, veniais, capitais, né, e a Inquisição, que foi uma outra forma, né, do catolicismo tentar resolver, né, aquilo que eles consideravam, né, o pecado da heresia, né, que é perseguindo, matando, prendendo, torturando. Né, e semana que vem, né, nós vamos abordar, então, outras questões, né, o calendário litúrgico, e dentre outros temas, assim, a gente vai abordar.